Jesus possa estar no coração de cada irmão, de cada irmã aqui presente, e aí possa fazer morada eterna. É uma alegria muito grande voltar a essa casa. Oportunidade em que nós pedimos o auxílio dos mentores para que possa nos ajudar na tarefa da noite de hoje. O nosso tema de hoje é um tema muito rico e uma responsabilidade muito grande também. Porque nós vamos falar de Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. E lembra de Jesus, é inevitável a gente voltar no tempo, a gente lembrar a passagem de Jesus entre nós, há 2000 anos atrás, quando eu fico imaginando como era o povo daquela época, ou quem sabe nós mesmos, há 2000 anos atrás, as dificuldades que carregávamos. Se nós olhamos hoje e ainda percebemos o tamanho das dificuldades que temos. Numa análise fria sobre o foco da nossa ignorância, Jesus tinha tudo para não dar certo. Jesus viveu em Nazaré a infância e a adolescência. E segundo os historiadores, Nazaré naquela época tinha em torno de 1.600 habitantes. A Palestina toda, segundo os historiadores, não passava de 1 milhão de habitantes. Jesus falou para um público muito irrisório. Se nós levarmos em conta do que nós falamos hoje. E para piorar as dificuldades de Jesus, ele não contava com os veículos de comunicação. Ele falava um dialeto, que era o aramaico, um dialeto do hebraico, muito pobre, onde uma só palavra significava muitas coisas, tinham significados totalmente adversos. Então, como é que esse homem foi capaz de dividir a história antes e depois dele? Como é que esse psicólogo, ou esse pedagogo, ou esse médico, foi capaz de deixar esse rastro de ensinamento que até hoje serve para nós como exemplo, como modelo a ser seguido? No Livro dos Espíritos, quando é perguntado qual o maior exemplo, qual o maior modelo deixado para a humanidade, a resposta é: vede Jesus. Então eu gostaria, da noite de hoje, que nós pudéssemos comentar alguns ensinamentos do Mestre. Nós vimos na leitura que a nossa companheira acabou de fazer aí, do capítulo do Evangelho. E nós vemos nesse mesmo Evangelho muitos ensinamentos que foram trazidos por Jesus. Segundo os historiadores, também o Evangelho, ele é da feitura de Jesus. Segundo consta, quando Kardec
estava trabalhando no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele ouviu na sua casa, quando estava trabalhando, alguns ruídos. E numa sessão mediúnica, quando o Espírito se manifesta, ele pergunta: quem é que estava fazendo aqueles ruídos na casa dele? E a resposta do Espírito foi: é o teu espírito familiar. E ele pergunta então a esse espírito, quem era aquele espírito familiar? Por que ele estava a bater na casa dele? Por que ele estava lá fazendo aqueles ruídos? E a resposta foi: ele está aqui. Por que você não pergunta a ele mesmo? E o espírito diz para ele que para ele bastava que ele soubesse que ele é o espírito de verdade. E que aqueles barulhos, aqueles ruídos que ele fazia na casa dele, é porque ele queria se comunicar com ele. E para que a gente possa ter uma ideia de quem era esse espírito, o espírito de verdade, a Revista Espírita, de maio de 1864, ela traz o seguinte trecho: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante, que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria. E a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa de meu pai. Disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Assinado o Espírito de verdade. Então fica muito claro para nós que quem teve há 18 séculos, a mando do Pai, falando que havia muitas moradas na casa do Pai, era nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, como grande psicólogo, além daquilo que ele ensinou e exemplificou, ele veio complementar os seus ensinamentos através das obras espíritas. E deixando a nós, trabalhadores do Espiritismo, a tarefa de estudar, de entender e de propagar tudo aquilo que ele ensinou. Num dos primeiros ensinamentos do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, é trazido no capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. De que lei Jesus estava falando? Que ensinamento ele estava trazendo com essa frase? Qual era a lei que existia naquela oportunidade? Qual era o código de lei que se conhecia? Nós conhecíamos os 10 mandamentos e também a lei de Talião, que era a lei que vigia como lei civil na época. E Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar-lhe provimento. Não a lei de Talião, mas a lei de Deus contida nos 10 mandamentos. E para que fique muito claro, para que a gente possa entender, para que a gente possa formatar isso, eu fiz alguns versinhos para que nós pudéssemos sintetizar. O Evangelho no capítulo 1, reza em seu letreiro: eu não vim destruir a lei. Sentença proferida por Jesus Cristo, sem nada deixar escrito, nem ostentar que era rei. Sua autoridade decorria da natureza excepcional que fruía, do seu espírito e da missão divina, que abraçara por amor e com maestria executou de forma cristalina. A lei que apregoava não era a lei mosaica, e sim a lei de Deus, contida nos 10 mandamentos, exemplificada em todos os momentos para os discípulos seus. Jesus combateu a lei de Talião, a lei de Deus, ele deu provisão. Então Jesus deixa muito claro para nós que nós devemos obedecer à lei,
que vige na nossa sociedade. Nós não podemos andar à margem da lei, mas deixando claro que a lei que prevalece, que a lei que tem predominância, que a lei que tem maior importância é a lei de Deus, da qual nós não devemos nos afastar. Jesus também ensinou, como grande pedagogo, como grande psicólogo, que meu reino não é deste mundo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? O meu reino não é deste mundo. Nós, naquela época, entendemos essa frase? Será que hoje nós estamos entendendo ela na sua real acepção? Com certeza, naquela época, nós não entendemos. Hoje nós temos uma capacidade maior de entendimento. O nosso vocabulário hoje, ele comporta mais explicações. Então, meu reino não é deste mundo. Jesus estava querendo dizer que o reino dele é o reino de amor, é o reino de Deus, é o reino dos céus. E para que nós pudéssemos entender melhor mais esse ensinamento do Cristo, nós também trouxemos ele em versos e prosas. Sois reis dos judeus? Jesus com serenidade respondeu: vós assim o dizes, Pilatos. Meu reino não é deste mundo. Vim para dar testemunho e da verdade do Pai praticar os atos. Os judeus tinham ideias difusas a respeito das vidas futuras. Acreditavam nos anjos como seres privilegiados, sem suporem que aquelas condições de escola fora fruto de esforços sol a sol contra as máculas dos seus passados. Meu reino não é deste mundo. É ensinamento profundo do psicólogo Jesus. O povo judeu não entendeu. Por desconhecimento, padeceu, sem alcançar a retórica da luz. O Espiritismo veio à máxima complementar, posto que aquele povo não podia alcançar a extensão daquele ensinamento. A vida futura deixou de ser simples artigo de fé, ou ufanismo dedicado a Jafé, passando a ser conquista do discernimento. Para se preparar um lugar neste reino, é essencial o exercício ou treino da caridade até ficar extenuado. Praticar a benevolência para com todos, sem sofismas ou engodos, e rio de lágrimas ter enxugado. O homem corre atrás de bens terrestres, em infeliz detrimento às dádivas celestes. Então, mais uma vez, o psicólogo Jesus vem chamar a nossa atenção. Que nós vivemos na matéria. Nós não podemos, nesse momento, fugir disso. É necessário cuidar da matéria. Mas não podemos cuidar da matéria em detrimento aos bens celestes, em detrimento aos bens espirituais. Às vezes, nós nos deixamos iludir, achando que tudo é a matéria. Nós nos apegamos demais. E quando a gente pensa no melhor para nós, quando a gente pensa no melhor para a nossa família, quando a gente pensa no melhor para o nosso filho, pouquíssimas vezes, poucos de nós, é capaz de imaginar esse melhor, como se fosse as dádivas do Espírito. Nós pensamos o melhor para o nosso filho. Eu sei que aqui tem pais, tem mães, tem avós. E quando nós pensamos no melhor para os nossos filhos, é que ele tenha um bom emprego, é que ele seja doutor, é que ele seja chefe, é que ele tenha uma grande empresa, que ele tenha vários comandados. Não que isso seja pecado, não que isso seja defeito, mas é que nós pensamos praticamente só nisso. Nós vemos praticamente esse lado. Nós não olhamos o lado espiritual. Nós não olhamos o lado que nós devemos, como pai, também ser psicólogos. Que nós devemos evangelizar. Que nós devemos falar de Jesus. Que nós devemos mostrar aos nossos filhos que existe um pai a quem nós devemos seguir.
E que, da mesma forma que nós cuidamos da matéria, nós também devemos cuidar do nosso espírito. Nós não podemos cuidar só do espírito, esquecendo da matéria. Mas não podemos cuidar só da matéria, esquecendo. Haja um grande equilíbrio. E é para isso que a doutrina espírita está aí para nos ensinar. Em mais um ensinamento desse psicólogo, ele disse para nós: fora da caridade não há salvação. O que quis dizer Jesus com isso? Com fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? A caridade é o amor vivido, é o amor vivenciado, é o amor praticado. Então, por isso que Jesus falou que fora da caridade não há salvação. Ou nós praticamos a caridade, ou não tem saída. Jesus não deixou outra alternativa. Ele foi taxativo, ele foi incisivo. Ele disse com todas as letras, para quem quiser entender: fora da caridade não há salvação. Ou nós praticamos a caridade, ou seja, ou nós amamos, ou nós praticamos o amor, ou nós vivenciamos esse amor, ou não tem saída para nós. Nós vamos continuar patinando. Nós vamos continuar repetindo de ano. Nós vamos continuar sendo repetentes na escola da vida. E mais uma vez, para que a gente possa introjetar, eu trouxe em forma de verso. Fora da caridade não há salvação. É recorrente bordão, veiculado na doutrina espírita. Embora muitos profitentes, sem convicção, inconscientes, lhes desconheçam a desdita. Caridade é o amor vivenciado, de forma singela praticado, proposto nessa máxima, visando traduzir ou espelhar, que a devemos praticar de forma incisiva e enfática. Não convém negligenciar, menos ainda olvidar. Não nos foi dada outra opção. A condição é taxativa, imposta de forma coercitiva. Fora da caridade, não há salvação. Então, meus irmãos, que nós possamos colocar a cabeça hoje no travesseiro e nós possamos fazer uma análise do nosso comportamento, da nossa vida, do nosso dia a dia, principalmente do dia de hoje, que está muito fresquinho na nossa cabeça. Para que nós possamos analisar as oportunidades que tivemos durante o dia de praticar a caridade, de vivenciar esse amor tão pedido por Jesus, tão pedido pelos espíritos superiores, para que nós pudéssemos executar. E nós não precisamos ficar preocupados em fazer grandes atos, em praticar coisas mirabolantes, porque nós não temos ainda essa capacidade. Nós não somos capazes de nos doar da forma que o Chico se doou. Nós não somos capazes de esquecer de nós para nos lembrarmos dos outros. Mas nós podemos dar o primeiro passo. Nós podemos ir tentando praticar. Alguém disse, não sei quem, que o primeiro passo pode não nos levar aonde nós desejamos ir, mas com certeza nos tirará do lugar aonde nos encontramos. Tem muita sabedoria aí. Então nós precisamos começar a praticar essa caridade. E vamos começá-la dentro da nossa casa, com os nossos familiares, porque também é ensinamento desse psicólogo, porque está no nosso evangelho, que é lá no nosso lar que está o nosso maior compromisso. É lá que estão as arestas que nós precisamos aparar. Aquele companheiro, aquela companheira difícil, aquele filho, aquela filha, aquele irmão, com quem nós não nos entendemos, com quem nós não nos afinizamos. Com certeza, é um irmãozinho de outrora,
com quem nós não nos dávamos, com quem nós tínhamos dificuldade. A misericórdia divina fez com que nós viéssemos a morar debaixo do mesmo teto, a sentarmos à mesma mesa, a fazermos as refeições juntos. Olha só que forma maravilhosa de resgatar nossos débitos. Se nós imaginarmos que no passado nós éramos inimigos, que nós não podíamos nos encontrar, e nós imaginarmos hoje, debaixo do mesmo teto, nós conseguimos dialogar, mesmo que não haja um entendimento como deveria haver. Mas é aquele primeiro passo que nós estamos dando, que vai nos tirar do lugar onde estamos, para que os passos subsequentes possam nos colocar naquele lugar que nós almejamos e que nós deveremos estar. Nós tivemos aqui, a primeira vez, e o assunto era se não nascer de novo, né, nós não vamos entrar no reino de Deus. Um outro ensinamento do psicólogo Jesus, que nós tivemos dificuldades de entender naquele momento. Hoje muita gente também ainda tem essa dificuldade de entender o que significa nascer de novo. Naquela época, Jesus disse isso a Nicodemos. E Nicodemos, com toda certeza, não entendeu, porque ele havia perguntado ao mestre como um homem velho igual ele poderia entrar novamente no ventre da mãe, achando que era o ato de entrar e sair que ia fazer com que ele alcançasse o reino de Deus. Aí vem a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, mostrar para nós que esse ato a que Jesus se reportava não era o ato mecânico de nascer, desencarnar e renascer novamente, mas é que essa multiplicidade ela nos dá a oportunidade de, numa nova vinda, resgatar aquilo que nós não conseguimos na anterior. Então, para que ficasse bem sedimentado, nós também trouxemos em forma de verso. Falou Jesus a Nicodemos, o fariseu: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como era de se prever, Nicodemos não conseguiu entender, fitando o mestre com ar espantoso. Achou que era o ato físico de nascer que lhe faria merecer o reino de Deus. Não entendeu que essa multiplicidade só lhe daria a oportunidade de sanar os erros seus. 2000 anos após, a assertiva é direcionada a nós, como questionamento: o que significa nascer de novo, para quem possui um bojo maior de discernimento? Aos profitentes da doutrina da luz, o questionamento induz a outros afloramentos. Devemos renascer para, espiando, aprender a minorar os tormentos. Só as vidas sucessivas oferecem as premissas de novas realizações, capazes de edificar o que deixamos desmoronar na invigilância dos corações. Renascer, desencarnar, N vezes ir e voltar, é o mecanismo que o mestre Galileu propagou como a ferramenta que, bem aproveitada, aventa a entrada no reino de Deus. Então, meus irmãos, cada um de nós está tendo nessa reencarnação mais uma oportunidade que deve ser agarrada com unhas e dentes, para que nós possamos vencer a nós mesmos, para que nós possamos vencer os erros do pretérito, para que a gente possa vencer os erros do presente. Eu disse aqui da primeira vez que a nossa grande dificuldade não é errar. A nossa grande dificuldade é permanecer no erro.
E quando nós permanecemos numa atitude só, o que acontece conosco? Ficamos bom naquilo que nós fazemos. Então, se a atitude for uma atitude benéfica, maravilha. Nós estamos evoluindo. Mas se nós estancarmos, praticando coisas que não devemos, e nós fazemos isso dia a dia, nós fazemos isso com assiduidade, o que vai acontecer? Nós vamos ficar craques naquilo que nós estamos executando. Então, eu acho que isso deixa muito claro para cada um de nós que só depende de nós. Só depende do nosso querer. Só depende da nossa vontade. Nós não estamos amarrados a ninguém. Nós não precisamos seguir arrastado por ninguém. Nós somos artífices da nossa própria felicidade. Nós conduzimos a nossa própria vida. Basta que a gente tenha atenção com aquilo que a gente está fazendo. Que a gente possa estudar os ensinamentos desse psicólogo, para que nós possamos nos enquadrar e que nós possamos entender que nós precisamos mudar as atitudes ruins para que nós possamos evoluir. E às vezes eu fico me questionando. A gente já leu tanto o Evangelho, a gente já assistiu tanta palestra, a gente já leu tanta leitura edificante. E por que nós não mudamos? Nós continuamos na mesmice. O que é que nos impede? O que está faltando? Falta de hábito? Está vendo, gente? Repetir o ato. Né? Pela repetição. Então, se pela repetição fazendo coisa errada, nós ficamos bom, então se fizermos as coisas certas, vamos ficar bom também. Pela repetição. Então, o que está faltando? Está faltando a vontade interior em cada um de nós. A gente vem na casa espírita, faz tratamento. E às vezes, numa análise totalmente deturpada, a gente diz, não está adiantando nada eu ir na casa espírita. Eu fui para lá, piorou. Não melhorei nada. Continuo com os mesmos problemas. Continuo com as mesmas dificuldades. Continuo com a mesma doença. Será que Deus não gosta de mim? Ou essa casa espírita não é boa? E às vezes, na grande ilusão, nós saímos por aí vagando, procurando casas espíritas, quando o problema é interior. O problema é nosso. O problema é da gente entender que a casa espírita é só o veículo, que o tratamento é mais um remedinho, para que nós possamos mudar de sintonia, para que nós possamos mudar de vida. Não adianta só vir na casa espírita, fazer o tratamento e ouvir a palestra. É preciso colocar o tratamento, é preciso colocar a palestra dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vivência. É preciso pegar os ensinamentos desse psicólogo, que em frases pequenas, como nós colocamos algumas delas aqui, ele disse muito, basta que a gente possa analisar, basta que a gente possa introjetar, né? E quando eu estava nessa reflexão, procurando entender por que nós não mudamos, por que nós continuamos na mesmice, eu também fiz nos versinhos que eu gostaria de ler para encerrar a nossa palestra.
tentando compreender. Vou caminhando, tentando compreender o desperdício da dádiva do viver. De que serve a liberdade de pensar sem a energia e vontade de realizar? Não posso, nem pretendo negar as dificuldades de nosso caminhar, que às vezes deixam transparecer a ilusão de nada podermos fazer. Pensando, não consigo atinar o porquê do prazer em negligenciar, deixando de empreender as tarefas que pacificam o viver. Porque desculpas esfarrapadas, mas ela a alma, arruinando tantas jornadas. Por que esperar que as coerções impositivas venham fomentar as genuflexões rogativas? Creio que só a força do conhecimento pode fazer luzir o despertamento, rasgando o véu ignoto da ilusão, que macula a fé, gerando a torpe concepção da falta de tempo para doar, que vai fulminando a dádiva do reencarnar. Por mais que pense, não posso entender. Se alguém conseguir, suplico esclarecer. Que Jesus, esse grande psicólogo, possa ser o gestor da vida de cada um de nós aqui presente. Que nós tenhamos a paciência necessária para que nós possamos buscar o divã desse psicólogo. Mas não basta só buscar esse divã. É necessário que ao deitarmos nesse divã, a gente se coloque receptivo. A gente esteja disposto a ouvir os seus ensinamentos. Que a gente esteja disposto a colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Nós temos a casa espírita como alicerce, como apoio. Se alguém, porventura, tiver dificuldade de entendimento, busque a casa espírita, procure ajuda, mas aquela ajuda sincera, de quem quer mudar, de quem quer dar um basta naquilo que não serve. Procure o estudo da casa espírita. Um dos ensinamentos desse psicólogo também foi: amai-vos e instruí-vos. Sem instrução, meus irmãos, não há como evoluir, não há como prosperar. Sem entendimento, não é possível. Amai-vos e instruí-vos, olha só, poucas palavras. Amai-vos, não vamos nem discutir. É a síntese do ensinamento desse psicólogo. A instrução, meu irmão, é que vai fazer com que cada um de nós possa entender o que é amar. Possa entender que amar é praticar a caridade, é vivenciá-la, é colocá-la em prática no nosso dia a dia. Só com a instrução nós vamos ser capazes de evoluir. Eu disse aqui também, da última vez que aqui estive, que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E a última que nós vamos conseguir responder. Porque para respondê-la, nós precisamos de instrução. Nós precisamos de evolução. Nós precisamos de conhecimento. Então, que todos nós possamos sair daqui hoje com essa fé inabalável, com essa certeza de que agora em diante nós vamos buscar com unhas e dentes essa evolução através do estudo, através do querer, para que nós possamos mudar as condições ruins que por acaso tenhamos em nossa vida. Que Jesus abençoe e que Ele possa ser o mestre de cada um de nós. Que assim seja. Alberto,